Os demônios nunca duvidaram de quem Jesus era. Pense nisso. Enquanto líderes religiosos questionavam, discípulos hesitavam e multidões pediam sinais. O mundo espiritual reagia de imediato. Eles não pediam prova, não exigiam explicação, não faziam debate teológico, eles tremiam. A pergunta não é se Jesus tinha poder. A pergunta é por que esse poder provocava medo antes mesmo da cruz, antes da ressurreição, antes da igreja existir. Existe um detalhe nos evangelhos que passa despercebido quando lemos rápido demais. Sempre que um espírito impuro encontrava Jesus, a reação era urgente, intensa e pública. Eles gritavam, imploravam, reconheciam a autoridade. Não era encenação, era consciência. Eles sabiam algo que muitos homens ainda não compreenderam. E aqui está o ponto que precisa mexer com você. O inferno nunca teve dúvida sobre a identidade de Cristo. O céu proclamava, a terra discutia, mas o abismo reconhecia. O que exatamente eles viam? O que eles sabiam? O que fazia criaturas espirituais, acostumadas a oprimir, se tornarem suplicantes diante de um carpinteiro da Galileia? Se entendermos isso, não apenas compreenderemos melhor aqueles textos. Vamos entender algo sobre a autoridade espiritual, sobre identidade e sobre o motivo de tanta confusão hoje. Porque talvez o medo deles revele uma verdade que muitos cristãos ainda não enxergaram. Existe um padrão que quase ninguém percebe. Antes que qualquer pessoa declarasse fé publicamente, antes que Pedro dissesse que ele era o Cristo, antes que a multidão entendesse qualquer coisa, os demônios já o chamavam pelo nome certo. Filho do Deus Altíssimo, Santo de Deus. Eles não descobriram isso aos poucos. Eles reconheceram imediatamente. Isso deveria nos incomodar. Como o mundo espiritual identificou com clareza aquilo que o mundo natural demorou tanto para aceitar? A resposta não está na informação, mas na percepção. Os demônios não enxergavam apenas um homem. Eles percebiam presença. Eles discerniam autoridade essencial, não construída. Não era fama, não era influência, não era milagre isolado. Era identidade manifesta. Toda vez que Jesus se aproximava, algo invisível ficava exposto. Aquilo que vivia escondido começava a reagir. A simples presença dele revelava o que estava oculto. E o que vive nas trevas não suporta ser revelado pela luz. Eles não tinham medo de um discurso. Tinham medo de quem estava diante deles. E aqui começa a parte que muda tudo. Se a identidade de Cristo era reconhecida no mundo espiritual antes de ser reconhecida na terra, então o medo deles não estava ligado ao que Jesus fazia. Estava ligado a quem ele era. Há uma frase que revela o nível desse medo. Vieste nos atormentar antes do tempo. Essa pergunta não é desespero aleatório. É consciência de sentença. Eles não estavam assustados apenas com a presença de Jesus, estavam reagindo a algo muito mais profundo, o tempo. Os demônios sabiam que existe um julgamento marcado. Sabiam que há um limite. Sabiam que a história caminha para um ponto final onde não haverá negociação. Quando Jesus aparece, eles não perguntam quem ele é, eles perguntam se chegou a hora. Isso revela que o mundo espiritual conhece o calendário eterno melhor do que muitos homens. Perceba a tensão. Eles operavam, oprimiam, enganavam, mas sabiam que estavam vivendo sob prazo. A presença de Cristo não apenas expulsava, ela antecipava o futuro. Cada encontro era um lembrete de que a derrota final já estava decretada. O medo deles não era apenas de dor, era de destino. Não era apenas de confronto, era de condenação inevitável. Quando Jesus se aproximava, o tempo parecia acelerar. E para quem sabe que está condenado, qualquer sinal do juiz é motivo de pânico. Se eles temiam o cumprimento de um tempo determinado, então precisamos entender que a autoridade estava ativando esse relógio espiritual. Agora observe algo ainda mais profundo. Jesus nunca utilizou rituais complexos para expulsar demônios.
Ele não invocava forças superiores, não fazia cerimônias longas, não usava objetos sagrados como intermediários. Ele simplesmente ordenava. Uma palavra bastava. Naquela cultura, existiam exorcistas que recorriam a fórmulas, amuletos e repetições. O processo era longo, dramático, cheio de performance. Com Jesus era diferente. A autoridade não vinha de um método, vinha da essência. Ele não pedia autorização ao céu. Ele falava como quem governa. É isso que gera medo verdadeiro. Quando alguém age por delegação, há margem para questionamento. Quando alguém age por natureza, não há espaço para resistência. Os demônios não estavam diante de um profeta tentando confrontá-los. Estavam diante da própria autoridade que os criou e que, um dia, os julgaria. O medo deles não era da técnica, era da origem. Eles reconheciam que aquela voz não era apenas humana. Era a voz que um dia traria sentença definitiva. E diante de autoridade legítima, o mal não negocia. Ele implora. Se a autoridade de Jesus não dependia de ferramentas externas, então precisamos perguntar o que exatamente sustentava esse poder absoluto. O que sustentava esse poder não era volume de voz, nem intensidade emocional. Era santidade absoluta. Isso quase nunca é dito. O medo dos demônios não vinha apenas da força, vinha da pureza. A presença de Jesus não era apenas poderosa, era incompatível com o mal. Santidade não é comportamento religioso, é natureza sem corrupção. Onde existe santidade plena, o pecado não encontra espaço para se sustentar. A luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela simplesmente existe, e a escuridão deixa de ter domínio. Quando Jesus entrava em um ambiente, o que estava oculto era forçado a se manifestar. Por isso muitos espíritos gritavam antes mesmo de qualquer comando. A presença já os estava julgando. Não era um embate equilibrado, era exposição. O mal vive de sombra, de distorção, de engano. Diante de santidade perfeita, tudo é revelado. Agora pense com sinceridade. Se a santidade de Cristo era o que causava terror no mundo espiritual, o que isso revela sobre o padrão que o céu considera autoridade real não era carisma, não era estratégia, era essência. E se santidade é o que o inferno não suporta, então precisamos entender o que acontece quando essa mesma santidade passa a habitar aqueles que pertencem a ele. Existe um detalhe que aprofunda ainda mais esse cenário. Jesus não apenas expulsava demônios. Ele permitia que eles falassem o suficiente para revelar algo e depois os silenciava. Isso não era descuido. Era domínio absoluto da narrativa espiritual. Os demônios reconheciam quem ele era, mas Jesus não permitia que a identidade dele fosse proclamada por trevas. Isso mostra que a autoridade não aceita a validação do mal. Ele não precisava do testemunho deles. Ele controlava até o que podia ou não ser dito. Perceba o nível desse governo. Eles imploravam. Ele decidia, eles pediam permissão. Ele autorizava ou negava. Não havia confronto equilibrado. Havia hierarquia clara. O medo nasce quando a hierarquia é inquestionável. E aqui está algo que muitos ignoram. Os demônios nunca discutiram teologia com Jesus, nunca tentaram convencê-lo. Eles sabiam que estavam diante de alguém que não poderia ser manipulado, confundido ou enganado. Toda tentativa de distorção terminava em ordem direta. Isso revela que o medo deles estava ligado à impossibilidade de controle. O mal só prospera onde consegue negociar espaço. Com Jesus não havia negociação. Havia governo. Se o inferno teme autoridade que não pode ser manipulada, então a pergunta que fica é: o que acontece quando alguém aprende a viver debaixo desse mesmo governo? Agora chegamos a algo que muda completamente a perspectiva. Os demônios criam em Jesus, eles declaravam quem ele era com precisão teológica. Reconheciam sua origem, sua autoridade e seu destino.
No entanto, continuavam em rebelião. Isso revela um paradoxo inquietante. Crer não é o mesmo que se submeter. O mundo espiritual sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, mas essa informação não produzia arrependimento. Produzia medo, porque conhecimento sem rendição gera condenação consciente. Eles não estavam enganados sobre a identidade dele. Estavam decididos a não se curvar. Isso deve provocar uma reflexão profunda. É possível reconhecer quem Cristo é e ainda assim resistir ao seu governo? É possível saber a verdade e não permitir que ela transforme o coração. Os demônios não eram ignorantes. Eram opositores conscientes. O medo deles não vinha da dúvida, vinha da certeza. Eles sabiam que estavam errados e sabiam que estavam derrotados. Essa combinação é insuportável. Se até o inferno reconhece a autoridade espiritual, então a questão não é apenas quem Jesus é, a questão é quem decide se submeter a ele, e é aqui que essa conversa deixa de ser teológica e se torna pessoal. Existe algo ainda mais desconcertante. Sempre que Jesus libertava alguém, a transformação era imediata. O homem possesso se tornava lúcido. A mente atormentada encontrava paz. Aquele que vivia isolado voltava à convivência. O medo dos demônios estava ligado a isso também. Cada libertação era um sinal público de que o domínio deles estava sendo invadido. Não era apenas um exorcismo, era a invasão do reino. Quando Jesus ordenava que saíssem, ele não estava apenas removendo um espírito, estava anunciando que outro governo havia chegado. O medo deles era territorial. Eles percebiam que a autoridade de Cristo não era momentânea. Era expansão. O reino de Deus não avançava com espadas, mas com presença. Não conquistava pela força militar, mas pela restauração daquilo que havia sido roubado. Cada pessoa liberta era uma derrota estratégica para o inferno. Cada mente restaurada era um território retomado. Agora pense nisso com atenção. Se a presença de Jesus significava perda de domínio para as trevas, então o medo deles não era apenas pessoal, era estrutural. Eles sabiam que estavam diante de alguém que não apenas expulsava, mas estabelecia um novo governo. E se o reino que começou ali continua avançando hoje, então a pergunta inevitável é: onde essa autoridade está sendo manifestada agora? Agora tudo converge para um ponto que muitos evitam encarar. Se os demônios temiam a presença de Jesus porque ela representava o reino invadindo territórios, então o que acontece quando essa mesma presença habita aqueles que pertencem a ele? Jesus não veio apenas confrontar trevas externas. Ele veio restaurar identidade. E após sua ressurreição, ele não deixou a autoridade espalhada no ar, ele a delegou. Isso muda completamente a leitura daqueles encontros. O medo que os demônios demonstravam diante dele revela o padrão do reino que continuaria através dos seus seguidores. O inferno não reagia apenas ao homem Jesus caminhando na Galileia, reagia ao governo que ele representava. E quando esse governo passa a operar por meio da igreja, a lógica espiritual permanece. O mal continua reconhecendo a autoridade real. A questão não é se Jesus tinha poder. A questão é se você compreende o que significa viver debaixo desse mesmo senhorio. Porque a autoridade não é grito, não é performance, não é espetáculo. É alinhamento com o governo do céu. Se os demônios tremiam diante da identidade de Cristo, então o que acontece quando essa identidade começa a moldar a sua vida de forma consciente e madura? Agora a conversa se torna inevitavelmente pessoal. Se os demônios reconheciam a autoridade e tremiam, mas não se submetiam, existe um contraste que precisa ser encarado. O medo deles vinha da certeza de derrota. A paz do cristão deveria vir da certeza de vitória. No entanto, muitos vivem o oposto. Há cristãos que conhecem versículos, frequentam cultos, repetem declarações, mas ainda vivem acuados. Isso revela um desalinhamento. O inferno não teme discurso religioso. Teme identidade alinhada com o reino,
Os demônios reagiam à presença de Cristo porque ali não havia contradição entre quem ele era e o que ele fazia. Autoridade espiritual nasce da coerência entre identidade e obediência. Não é barulho externo, é governo interno. Quando alguém vive sob o senhorio real de Cristo, não precisa provar nada ao mundo espiritual. A autoridade é consequência, não performance. E aqui está a clareza que muda tudo. O medo dos demônios revela que o reino é real, que a derrota do mal é certa e que a autoridade de Cristo não é simbólica. A pergunta final não é sobre o que eles sabiam, é sobre o que você fará com o que agora sabe. Agora chegamos ao ponto que fecha tudo com clareza espiritual. O medo dos demônios não era exagero narrativo, era resposta racional diante da realidade eterna. Eles sabiam que a cruz não seria derrota, seria sentença. Sabiam que a ressurreição não seria milagre isolado, seria confirmação pública de governo absoluto. Cada encontro com Jesus era um aviso antecipado do fim deles. O que você não sabia é que aqueles gritos revelavam mais do que libertações individuais. Revelavam que o reino já havia começado a esmagar aquilo que parecia invencível. O inferno nunca teve dúvida sobre quem venceria. A dúvida sempre esteve do lado humano. E aqui está a profunda clareza. Se o mundo espiritual reconhece autoridade legítima, então viver sob o senhorio de Cristo não é símbolo religioso, é posicionamento real. Não é gritar contra trevas, é caminhar na luz, não é buscar poder. É permanecer alinhado com quem já venceu. A pergunta que permanece não é por que os demônios tinham medo. A pergunta é se você vive consciente da autoridade daquele que eles temiam.